Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre Maria Santíssima. É um documento do Paulo VI, o culto à Virgem Maria. É o nosso 60º encontro e vamos trabalhar os parágrafos 27 e 28, dando continuidade àquilo que falávamos na nossa reflexão sobre a nota trinitária, cristológica e eclesial do culto à Virgem Maria. No parágrafo 27, Paulo VI afirma: ouve-se afirmar algumas vezes que muitos textos de piedade moderna não refletem suficientemente toda a doutrina acerca do Espírito Santo. Ele vai mostrar que ainda falta uma reflexões mais densas sobre essa função do Espírito Santo, seja na ação da Igreja, seja na ação da vida da Virgem Maria. Ele mais adiante diz: a nós compete-nos exortar. Então o Papa está exortando a todos, principalmente pastores e teólogos, que têm a função de ajudar a explicitar a fé para ser compreendida no contexto, no tempo em que se vive, a procurar e aprofundar. Já existe uma reflexão, mas aprofundar ainda mais a reflexão sobre a obra do Espírito Santo na história da salvação e a envidarem esforços no sentido de os textos da piedade cristã darem o devido relevo à sua ação vivificante. Toda essa ação divina na história da salvação, essa relação de Deus na sua unidade, na sua relação interna entre as pessoas divinas, mas o próprio Pai já trazia o projeto da criação, e todo o projeto da criação foi pensado. E Deus, como diz Santo Irineu, age no mundo, o Pai age no mundo através de duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus age na história da criação e na história da humanidade, nós encontramos lá a ação da Trindade, que nós chamamos soterológica, que antigamente era chamada de economia da salvação. E a ação de Deus na história é feita sempre através da ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Aprofundar essa relação, essa perspectiva, para poder descobrir e redescobrir cada vez mais os sinais da presença divina na história, na vida da Igreja, e também refletir bastante sobre essa história na vida de Maria. Desse aprofundamento emergirá, em particular, a misteriosa relação entre o Espírito de Deus e a Virgem de Nazaré. O Espírito Santo descerá sobre ti. Aprofundar essa realidade, esse mistério da ação divina na vida de Maria e nela através de nós também. E a ação de ambos sobre a Igreja, de ambos como a ação de Maria e do Espírito Santo na Igreja. Porque Maria, ao gerar o Filho de Deus, ela nos dá o seu Filho. O dar o Filho significa que ela dá esse Filho por nós, para a nossa salvação. É um grande presente que Maria nos oferece ao seu Filho. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela nos dá seu Filho, o Filho nos dá Maria. Na cruz, quando mulher, eis o teu filho, o filho é
a Maria é dada a João, o discípulo amado, e a nós, que somos a comunidade dos fiéis. Então, Maria dá Jesus, Jesus nos dá Maria. E continua. E dos dados da fé, meditados mais profundamente, derivar-se-á uma piedade vivida de maneira mais intensa. Conhecer para amar mais. Quanto mais entramos no mistério da Virgem Maria, mais aprendemos a amar Jesus e a amar Maria, nessa disposição, nessa centralidade que ela nos traz, que é seu próprio Filho. Parágrafo 28. É necessário, pois, que os exercícios da piedade com que os fiéis exprimem a sua veneração para com a Mãe do Senhor, Maria Santíssima, manifestem de modo mais claro o lugar em que ela ocupa na Igreja. Nós temos que ver essa dimensão do corpo de Cristo, a Igreja, e o lugar de Maria neste corpo de Cristo. Depois de Cristo, o mais alto e o mais perto de nós. Porque todo o mistério da nossa salvação centrado em Cristo, mas a realidade da presença, da realidade do próprio Cristo nos traz também a presença de Maria. Porque Maria, estando presente ali, né, está toda a oferta de Maria a todos nós. Então, ela traz, depois de Jesus, esse lugar alto que se ocupa na Igreja, o corpo de Cristo. Depois de Cristo, o mais alto e o mais perto de nós. Um lugar que nos edifícios cultuais do rito bizantino, não é o rito latino, mas o rito bizantino, tem sido expresso plasticamente de tal maneira que na própria disposição das estruturas arquitetônicas, da construção de igreja, da construção também dos ícones, dos elementos iconográficos, na porta central da iconóstase, das pinturas e mosaicos, a representação da Anunciação a Maria, né? A do Theotokos, são temas muito usados pelas igrejas orientais. Anunciação a Maria, Theotokos, Maria, Mãe de Deus, né? A partir dessa centralidade do fiat, do sim de Maria, da humilde serva do Senhor, a humanidade inicia o retorno a Deus, porque ao romper com Deus, retorna à comunhão com Deus, a partir do sim de Maria, e que na glória da toda santa vê a meta da sua caminhada, porque Maria ilustra não só a serva, mas a discípula, mas aquela que é consagrada, que vive plenamente a vida no Senhor e no próprio Cristo, seu Filho. Assim, o simbolismo com que o edifício da Igreja exprime o lugar de Maria no mistério da Igreja encerra uma indicação fecunda e constitui um auspício para que, por toda parte, as várias formas de veneração à bem-aventurada Virgem Maria se abram para as perspectivas eclesiais. Toda a realidade do reconhecimento de Maria deve ter uma dimensão eclesial. Porque Maria, ela dá o Filho para nós, no corpo de Cristo. E essa dimensão eclesial dá sentido ao reconhecimento de Maria dentro dessa obra da salvação. A chamada à atenção para os conceitos fundamentais expostos pelo Concílio Vaticano II, da nova reforma sobre a natureza da Igreja. O Concílio vê a Igreja como família de Deus, povo de Deus, reino de Deus, corpo místico de Cristo. Está lá no Lumen Gentium, documento Vaticano II, né? Capítulo 6, parágrafo 7º, 8º, parágrafo 9º,
ao 17º. Permitirá, na verdade, aos fiéis reconhecerem mais prontamente qual a missão de Maria no mistério da mesma Igreja e qual o seu iminente lugar na comunhão dos santos. Então, saber discernir a realidade de Maria dentro dessa realidade do corpo místico de Cristo. Há uma certa questão sobre ligar, como nós vamos ligar a Mariologia, né, a reflexão sobre Maria. Hoje se coloca como elemento da eclesiologia, sobre as reflexões sobre a Igreja. Maria está ligada a essa dimensão da Igreja. Uns colocam sobre a dimensão cristológica, sobre a dimensão da realidade cristológica. Outros também colocam, não só cristológica, mas também pneumatológica, a questão do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, essa disposição a Deus, dessa dimensão mística de Maria, de abertura ao próprio Deus na pessoa do Espírito Santo e na sua fidelidade a esta ação do Espírito Santo durante a sua vida. Far-lhes-á sentir mais intensamente a fraternidade que une entre si todos os fiéis, porque filhos da Virgem Maria, para cuja geração e educação espiritual ela coopera com amor de mãe. Então, toda a nossa obra da salvação tem em Maria essa cooperação. Lumen Gentium, capítulo 66. E porque filhos da Igreja, que nós somos, gerados no corpo de Cristo, nós somos incorporados a Cristo, também visto que do seu parto, o parto de Maria, nascemos, com seu leite somos alimentados e pelo seu Espírito somos vivificados. Lembrando que a realidade, Maria, ao gerar o Cristo, gerou o Cristo cabeça, do qual nós somos membros. Na geração de Maria, nós já estávamos inseridos no mistério do Cristo. Ambos concorrem, na verdade, para gerar o corpo místico de Cristo, o Espírito Santo e Maria. Mas, se bem que uma e outra mãe de Cristo, nenhuma delas, sem a outra, dá à luz todo o corpo. Por fim, facultar-lhes-á perceber mais distintamente que a ação da Igreja no mundo é como que um prolongamento da solicitude de Maria. A Igreja deve sempre dar o seu sim à história, sempre essa disposição ao Espírito Santo, sempre estar deixando-se agir ao Espírito Santo. E é muito difícil, porque muitas vezes as vontades humanas, as vaidades, as soberbas, as prepotências se impõem a essa disposição da ação do Espírito Santo. O poder, às vezes, do mundo distorce, né, essa sensibilidade do sim de Maria e da ação do Espírito Santo na Igreja. Aquele amor operoso de que a Virgem Santíssima dá mostras realmente em Nazaré. A realidade da vida cotidiana, a realidade da vivência humana de Maria junto a determinados fatos importantes da sua vida de Nazaré, na casa de Nazaré, a casa de Isabel, em Caná, no casamento, no Gólgota, no sofrimento, né? Todos esses momentos salvíficos de vasto alcance eclesial, que nós também estamos inseridos dentro dessa realidade, porque no mistério de Cristo, o mistério da nossa vida, realizado em Cristo. Encontra sua continuidade na preocupação materna da Igreja, que a Igreja é mãe, para que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nos seus cuidados para com os humildes, quer dizer, os privilegiados da mensagem do Evangelho, com Jesus aos pobres é anunciado o Evangelho, para com os humildes, os pobres, os fracos, e na sua aplicação constante em favor da paz e da concórdia social. Criar o ambiente de uma comunidade, criar o ambiente de uma igreja, onde as vaidades pessoais não existam, mas as pessoas sejam capazes de vivenciar a plenitude dessa vocação cristã com os valores mais fundamentais.
Talvez o maior valor fundamental, eis que o Senhor olhou para a humildade de sua serva, seja a humildade. Filocalia fala sobre os padres do deserto, seus ditos, dizia o seguinte: a subida para a virtude é uma escada, a escada das virtudes, já falava São João Clímaco, é uma subida, mas não se pode subir se não se desce, porque é pela humildade, é pela descida de si mesmo, da sua prepotência, do seu orgulho, da sua autossatisfação, é que nós encontramos, então, um sentido maior da vida humana. É preciso descer para subir. Como Cristo, que não apegou-se a si mesmo, assumiu essa realidade da humildade e se fez servo, ele se esvaziou a si mesmo, se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa descida que nos faz subir. Ao mesmo tempo, essa realidade da descoberta, da simplicidade, da humildade, como princípio de abertura para a ação divina. Na arrogância, não existe humildade, e Deus não age na arrogância. Então, continua o texto, Paulo VI. No seu prodigalizar-se, enfim, para com todos os homens, tenham parte na salvação que a morte de Cristo lhe mereceu. Deste modo, o amor pela Igreja irá traduzir-se em amor para com Maria. E vice-versa, o amor a Maria se abre ao amor à Igreja. Pois uma não pode subsistir sem a outra. Maria gera o Cristo, a Igreja gera os membros do corpo de Cristo, que estão unidos ao próprio Cristo, cabeça. Como perspicazmente observava São Cromácio de Aquileia. Reuniu-se a Igreja na parte superior do cenáculo com Maria, que foi a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Porque Jesus inaugurou uma nova família, não mais a família de sangue, mas a família de fé. Quem são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe? São aqueles que ouvem minha palavra e colocam em prática. Isto é, a família de fé inaugurada por Jesus, que não mais conta com os laços de sangue, mas conta com o princípio da fé, que une as pessoas numa mesma família. Não se pode, portanto, falar de igreja, senão quando estiver aí Maria, mãe do Senhor, com os irmãos dele, seus discípulos, seus apóstolos. A concluir, insistimos ainda na necessidade de que a veneração dirigida à bem-aventurada Virgem Maria torne explícito o seu intrínseco conteúdo eclesiológico. Isto equivale a dizer, lançar mão de uma força capaz de renovar salutarmente, de forma salutar, salvação, formas e textos. Na nossa próxima encontro, nós vamos trabalhar algumas orientações de ordem bíblica, litúrgica, ecumênica, antropológica para o culto da Virgem Maria. Maria nos dê a sua bênção de mãe e vamos caminhando, aprendendo com ela a estar sempre aberta para que a palavra de Deus se realize em nós. E para que Deus se realize em nós, abertos à ação do Espírito Santo, sem colocar nenhum obstáculo que possa impedir a presença de Deus em nós, na Igreja, na vida do ser humano. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.